Shalom, bom dia, meus amados. Começamos o dia, refletindo ao Senhor e buscando para nós toda a sua boa vontade, agradável e perfeita, como diz Romanos capítulo 12. Então hoje nós continuamos o vídeo que começamos ontem e voltando a fala com relação ao endemoniado de Gadareno ou de Gadara, aquela terra que eu já falei para vocês, que é a terra dos Girgazeus, descendentes de Cã, descendentes de Noa, filho que foi amaldiçoado. Então, meus queridos, Jesus vê todo o sofrimento daquele povo e ali, naquele ato profético, liberta aquele endemoniado, que mais parecia um esquizofrênico, na forma atual de ver. Ele era esquizofrênico, ou a forma de falar dessa doença, que não é doença, que na realidade sabemos que são demônios. Então, você percebe que esse endemoniado precisava mesmo de uma intervenção do céu sobre a vida dele, que era só mesmo o Espírito Santo para poder libertá-lo daquelas cadeias. E não podia ser qualquer um, tinha que ser mesmo o Senhor, mas o Senhor incumbe isso também aos seus discípulos, aos apóstolos e também à sua igreja, libertar os cativos. E é sobre isso que eu quero tratar do sonho que eu tive na madrugada passada, que eu comentei no vídeo passado com vocês, que era exatamente isso, uma geração que o sistema está gerando atual, a nossa atual geração é uma geração de zumbilândia, ou seja, zumbis, sendo gerados através do sistema de ensino doutrinário corrupto e enganoso, um sistema de doutrinação através de gamers e também através de filmes, tá? E eles são muitas vezes descarados naquilo que eles falam e naquilo que eles querem introduzir, porque eles sabem que vai haver algo, como diz Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, sobre a questão da libertação desses demônios. E é exatamente isso que eu quero tratar, que foi o sonho que eu tive essa madrugada, que eu acordei com o coração bem acelerado e com aquilo que eu vi, que eu confesso para vocês que foi muito claro, o que vai acontecer no tempo dos fins. Tem muitas, vamos dizer assim, muitas teorias teológicas e interpretações sobre esses capítulos de Apocalipse 8, 9 e 10, umas natural, outras meio surreal, como demônios possuindo os robôs, ou a gente sendo, vamos dizer assim, colocado algum tipo de DNA em nós diferente, sabe, um tipo de DNA através de algum tipo de produto ou de medicação. Basicamente eu não creio nisso, que seria esse o problema, entende? Um pouco mais profundo do que isso, que seria exatamente o caso do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, ele não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, que foi injetado no corpo dele, nenhum tipo de produto, nenhum tipo de química, nenhum tipo de nada disso. Na realidade, ele era uma pessoa que vivia sem lei, à margem da sociedade, e que tinha um histórico para trás de muita dor, muito sofrimento. E basicamente os demônios se aproveitaram de toda essa situação e se incorporaram nele. E é exatamente isso que se trata o sonho que eu tive e a interpretação do livro de Apocalipse, no capítulo 8 em diante, inclusive a quinta trombeta, que é a libertação desses demônios, e a sexta trombeta também. As duas trombetas são libertação de demônios, uma para ferir durante um tempo específico e a outra para matar um terço desses homens. E agora eu quero compartilhar a questão do sonho que eu tive, basicamente, e é algo que eu quero que você veja, que eu vou pôr um vídeo aqui ao lado, que é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui no vídeo, que eu percebia nesse sonho, eu não estava participando do sonho, eu estava em espírito, meio que acordado, esse sonho foi quase que uma visão mesmo espiritual, e eu via, um ônibus, aqui em Portugal falam um autocarro, que é um ônibus, cheio de pessoas de idade entre 50 a 70 anos, mais idosos, nus, como o endemoniado de Gadareno, é retratado aí na palavra, em Mateus capítulo 8, nu, sem vestes, mas
com aquela aparência mesmo de endemoniado, como se fosse um zumbi, literalmente, armados, né, com metralhadoras, pistolas, fuzis, e esse ônibus andava matando as pessoas pela rua, né? Por isso que eu coloquei o título um Free Fire real, né? Esse Free Fire, e eu vou então depois fazer um vídeo sobre essa questão do Free Fire, portas espirituais. Mas o X da questão é que essas pessoas que pareciam, né, endemoniados mesmo, como esse gadareno, foram, vamos dizer assim, barradas por uma outra equipe que veio de policiais do sistema, tá? Para poder parar esse ônibus, né, com essa confusão que eles estavam criando essa confusão. E só que esses policiais não tinham como parar isso, por causa da força sobrenatural que eles tinham, por causa da situação que é como se fosse um poder sobrenatural, como o gadareno relatado, que eles prendiam ele em algemas e ele se libertava, ok? Quebrava algemas, ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia detê-lo. Essa era a força que essas pessoas, né, endemoniadas tinham nessa visão que eu tive. E basicamente essa equipe, né, que foi chamada uma equipe especial, tá, dessa polícia do sistema para poder barrar esse ônibus, né? E essa polícia era também uma força especial, né? É como se fosse uma tropa de elite, só que era uma tropa de elite psíquica, sobrenatural, para combater eventos sobrenaturais. Olha que coisa. E eles também vieram, esses policiais também, como se estivessem endemoniados, né? E conseguiram deter o ônibus e mataram aqueles idosos nus que estavam nesse ônibus, cortaram os pescoços dele. Então foi um sonho bem surreal. Mas o fato era que os dois estavam endemoniados, tanto os ônibus quanto a equipe de polícia que veio parar esse ônibus, que retrata exatamente essas questões que nós vivemos hoje, né? Dividir para conquistar, um grande engano. Ou seja, fazemos de conta que estamos, né, combatendo algo ruim, mas por detrás o algo ruim é mais ruim ainda. Essa equipe de policiais, entende? É pior, um sistema mais um tipo de demônio controlado, entende? Não igual esses demônios aqui, que eram demônios como zumbis mesmo, que geravam caos. Então, caos, dividir para conquistar, ou seja, para controlar. Por isso o endemoniado de gadareno, né, caiu para esse texto que eu estou tratando com vocês. Por quê? Porque exatamente isso que acontece ali. O nome Gadara, ou gadareno, que eu já falei para vocês, que vem do termo Girgazeus, né, do hebraico Girgazim, significa isso, né, conquistados, dominados. E o Senhor Jesus veio para nos libertar, para libertar aqueles que verdadeiramente, né, querem algo com Deus, estão em prisões. E o foco principal desse vídeo, como eu quero colocar aqui ao lado, né, tem um trecho do filme que passou algum tempo atrás, já tá as imagens aqui ao lado, você vai notar que é um filme do Will Smith, né, que é Eu Sou a Lenda. E é mais ou menos isso que eu vi. Pessoas, né, cheias do poder de Deus, mas que você pode notar no filme que ele tenta salvar aquele zumbi, né, aquele tipo de zumbi ali, o Will Smith, tentando salvar uma zumbi. E por fim é a cena final do filme, né? Aí tem um desfecho que ele explode tudo e tal, mas tem um outro que eu vou colocar aqui ao lado, que não é do filme original, é um final alternativo, e é esse final alternativo que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse final alternativo fala exatamente o que eu estou querendo dizer aqui, que esse final alternativo mostra, né, Will Smith saindo, né, de dentro do bunker, de dentro da cabine que os zumbis tentaram destruir, e esses zumbis eles não conseguem encostar nele. Olha isso para você ver, eles não conseguem encostar nele. E passa um momento que ele vai pegar uma medicação feita com sangue, com DNA dele, tá? Com DNA dele, para poder adentrar nessa zumbi que tá lá, porque ele consegue descobrir então a cura. Mas o foco não é esse, que os endemoniados, que esses zumbis são demônios, pessoas endemoniadas, tá? Que precisam de libertação,
que esse é, que é a parte interessante, que eles não conseguem, você pode notar na cena do filme aqui, que eles não conseguem chegar perto deles, até tentam pegar ele, mas não conseguem, porque tem algo nele que é a cura. É exatamente o que o filme passa a mensagem, né? Algo nele que é a cura. Mas engraçado que, biblicamente falando, a gente já tentando para isso, o Senhor sela no livro de Apocalipse 144 mil, né, que tem o selo na testa do Criador, do Messias. E esse selo que eles carregam, que faz separação, que faz divisão, que é essa santidade, e eles são selados pelo Criador por causa dessa santidade, que eles exalam santidade, que eles, esses 144 mil, então, se levantam como um exército de Deus especial, que não faz parte desse exército fake de polícia que eu vi, e nem desse exército caos. Esse caos está sendo gerado de um lado ou de outro, né? A quinta e a sexta trombeta de Apocalipse, entende? Dividir para conquistar é um terceiro exército separado, que tem o poder do selo do Criador, esses 144 mil e mais aqueles que eles vão salvando, porque é exatamente isso, né, que trata depois, quando se passa a grande tribulação, que no final o Senhor pergunta no Apocalipse 19, quem são esses aí que têm vestiduras brancas? Aqueles que vieram, a multidão incontável. Não era só 144 mil, tinha 144 mil e uma multidão incontáveis de pessoas que vieram da grande tribulação, salvas. Mas alguém salvou elas. E é exatamente isso que a santidade faz, querido. Nos levanta como verdadeiros guerreiros dessa geração. Entende? Como geradores de vida. E amanhã eu quero estar falando sobre um assunto que é sobre nós conseguimos ver essa dimensão espiritual. Eu quero trabalhar alguns versículos aqui com vocês sobre como ver o mundo espiritual, né? E se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço que você assista, que é a continuação desse, porque é uma sequência. E quero estar falando sobre alguns textos da Velha Aliança, do Velho Testamento e do Novo Testamento, falando sobre que esses santos, essas pessoas que vão se santificar em prol de uma causa maior, com um propósito maior, para salvar outras pessoas, outros irmãos, que a santificação serve para isso. Não é algo egoísta, pelo contrário, o amor, né, a palavra vem do ahavá hebraico, que significa servir sem esperar algum retorno natural dessa terra. Servir porque o seu retorno vem do Senhor, do Abba, do nosso Pai. Entende? Então nós devemos estar atentos para esse serviço. Entende? Para o serviço do reino dos céus. Abrindo mão, né? Como eu li no texto passado. Não para conquistar um prêmio passageiro, temporário aqui nessa terra. Mas para buscar um plano etéreo. Um plano que não acaba. Um plano eterno. Com o nosso Abba e Pai. Entende? Então amanhã eu volto compartilhando esse vídeo com vocês sobre como vemos o mundo espiritual, como vai se dar essas questões do mundo espiritual, né? O que devemos fazer, como nos santificar, entende? Trazendo coisas mais práticas para o nosso dia a dia, como se processa, como se, né, a gente se comporta com essa questão da santificação, e exatamente porque nós precisamos aprender isso para o fim dos tempos. Não basta só você preparar coisas naturais, queridos. Precisamos sim nos preparar naturalmente, mas mais ainda espiritualmente, porque o natural não vai poder salvar ninguém, ok? Só o nosso Senhor Jesus. Ele é a salvação. A salvação vem do nosso Abba. Amém? Shalom.